Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito acolhida aqui, né? Eu sempre falo com a Rose, muito obrigada pela oportunidade que você me dá de poder dividir um pouquinho do estudo que a gente faz lá no nosso grupo, as leituras, as palestras que a gente usa e que a gente possa dividir aqui com vocês. Eu trago meu abraço fraterno lá do Grupo Espírita Amor e Caridade, que fica lá no Sapê. Algumas aqui já conhecem. A Flávia é a nossa. Minha filha. A Flávia, que é a filha da Beatriz, frequenta e trabalha lá no grupo, então é um carinho muito grande que a gente tem. São casas irmãs, né? A gente estava conversando. Na verdade, ser espírita é uma opção. É uma opção. A gente sempre costuma dizer, meu marido sempre diz isso, né? Ser espírita é bom para mim. Né? Mas, na verdade, isso é apenas um rótulo que a gente adquire para que a gente possa nos melhorar. É uma bússola. No meu caso, é uma bússola, é um direcionamento, que para a minha vida faz todo sentido. E a mensagem, que é a mensagem do Cristo, é exatamente essa que rege toda a espiritualidade, todas as religiões de um modo geral. Então, não há rótulos, não há diferenças. A gente segue o caminho e as orientações de Jesus. Eu gosto muito dessa reunião, como a Rose estava falando, é uma reunião de tratamento. É uma reunião de tratamento. Quando a gente entra aqui, muito antes, horas antes, a espiritualidade, ela prepara esse ambiente. Ela trabalha esses fluidos que a gente vem aqui e adquire. E a gente adquire por quê? Porque a gente se coloca predisposto a isso. Quando a gente entra aqui, a gente fica em estado de oração, a gente pensa no Mestre Jesus, a gente pensa nessa energia boa que a casa tem. Por quê? Porque os integrantes dessa casa e todos nós que viemos a essa casa, nós também manipulamos essas energias. Então, elas nos beneficiam. O tema de hoje, eu tomei a liberdade, até porque a gente está na proximidade aí do Natal, né? A gente está aí na proximidade do nosso aniversariante, do nosso mestre querido, Jesus, aonde a gente vive ainda no mundo, aonde muitas vezes ele vira a lenda e o bom velhinho vira a realidade, né? A gente inverte um pouco essa questão. E quando, na verdade, a nossa realidade, que deveria realmente prevalecer, é o aniversariante. Não que as comemorações sejam ruins, claro que não. Deus quer que a gente sorria, como diz a música. A integração familiar, a integração entre as pessoas, isso tudo, o que move tudo isso é o amor. E não exatamente o presente que você vai comprar. Então que a gente possa nessa semana, nesse finalzinho de ano, que a gente possa realmente ter um amor como a nossa bússola e levar às pessoas todo esse amor que a gente tem. E não fiquem tristes, eu não posso comprar um presente caro, eu não posso comprar presente para todo mundo, porque o importante, acreditem, é a presença, é o carinho, é o abraço que a gente recebe quando a gente vem aqui. Então, o nosso tema de hoje é um tema que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 19. Desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Não, claro que não. Eu até esqueci. Que ele fala sobre... Está desligado. Tá ligado? Todo mundo escutando? Ok. Então é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fé humana e fé divina. E o texto lá no livro, ele é intitulado A Fé Divina e a Fé Humana, de um espírito protetor de Paris, 1863. E ela inicia a frase dessa forma: esse espírito que Kardec, naturalmente, com toda a sabedoria que ele teve e com toda a didática que ele tinha, ele não fez nada sozinho.
ele teve a colaboração de espíritos amigos para que pudesse deixar para a gente esse legado maravilhoso que é o Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, todas as obras que nos iluminam e que nos dá o direcionamento, aquele direcionamento que eu estava dizendo inicialmente. E ele começa assim: a fé é o sentimento inato do homem na sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz um germe íntimo, princípio estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Vocês repararam as histórias que a Rose falou inicialmente sobre a vozinha, que de uma maneira muito serena tratava aquela jovem com tanta sabedoria? Por que ela tinha essa sabedoria toda? Por que ela tinha tanta certeza de que o que a neta estava passando era só uma fase? É a fé. Ela acredita, ela mais que acredita, ela se entrega, porque a fé, ela tem um sentido para todos nós de crença, né? De acreditar em algo, mas ela é um pouco mais que isso. Se a gente puder ampliar a nossa visão, a gente vai entender que a fé, ela vem da palavra em latim fides, que é um radical da palavra fidelidade. Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que fala sobre fé, que é maravilhosa, recomendo a todos, e eu trouxe inclusive como referência até para o nosso estudo de hoje. A fidelidade, só há fidelidade quando existe um relacionamento. Esse relacionamento, no caso, é com Deus. Quando essa vozinha conversou com o filho de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, é porque ela sabe que aqueles 18 anos que a netinha está passando, e todos nós tivemos 18 anos, a gente sabe a dificuldade que é passar pela fase de adolescência. E ela sabe também, e ela tem certeza, e ela acredita, e ela se entrega a essa confiança, que aquilo vai passar, aquilo é passageiro. Então, todos nós, na nossa vida, a gente também passa por dificuldades. A gente passa por tormentas. A gente passa por dificuldades, muitas vezes na família, com os nossos filhos, com os nossos pais, no relacionamento com o trabalho. Mas por quê? Porque a gente ainda tem dificuldade no relacionamento com o outro. A gente não entende que o outro tem a forma dele de pensar, o momento dele, o momento espiritual dele. E que tudo isso, todas essas fases que são necessárias todos nós passarmos, o outro também vai passar. E a gente já pode ter passado. Mas muitas vezes, por nosso orgulho, por nossa vaidade, por nossa vontade de querer sempre prevalecer a nossa opinião. Por que não, no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente escutar o que uma pessoa tem a dizer? Que seja um estagiário, que seja um colega, que seja uma boa ideia, que a gente reforce, que a gente possa trabalhar em cima dessa ideia, que possa dar valor, que possa dar sentido àquela relação, para que todos possam ganhar. A gente vive hoje num mundo onde a competição ela é muito acirrada. A gente é educado, na verdade, para isso. A gente fala para o nosso filho: não, você tem que ser o primeiro da classe, você tem que tirar 10, você tem que passar de ano, você tem que fazer uma faculdade, você tem que. Sempre em comparação e em competição com o outro. Mas por que não perguntar para ele: filho, o que você quer? De um modo geral, com 18 anos, a gente não sabe o que a gente quer. São raríssimas vezes os nossos filhos ou algum adolescente sabe o que ele quer, né, para a sua profissão. E muitas vezes nós queremos impor a nossa opinião. Nós queremos
determinar o que o outro quer fazer. Só que a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle sobre o outro, nem mesmo sobre o nosso filho. Que a gente imagina, né? Aquela coisa fofinha que nasce da gente, o que a gente cuida, que a gente quer o melhor, na verdade, né? E muitas vezes, querendo o melhor, a gente erra na dose. Mas é relacionamento. Então, imagine, amigos, se o relacionamento muitas vezes com alguém que está no nível espiritual parecido com a gente, é difícil. Imagina a nossa relação com Deus. Entendendo que as determinações de Deus, elas são perfeitas. Entendendo que Deus é o outro e Ele tem exatamente a rédea de tudo, porque Ele sabe o que vai acontecer com todos nós. Para Ele não há dúvida. Como diz Haroldo, Ele é absoluto. E nós ainda somos relativos. Porque nós ainda precisamos de nos autoafirmarmos, de impor muitas vezes a nossa opinião, justamente porque ainda estamos na fase infantil da espiritualidade. A gente entender como grandes exemplos que nós temos aí no mundo, essa entrega total não é uma coisa fácil, mas é um exercício que a gente pode fazer. É um exercício diário da nossa vida, onde a gente vai ter essa relação, mas uma relação de entrega, uma relação de o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Muitas vezes existem uma relação de barganha com Deus, de negociação. Deus, cura o meu filho, cura a minha mãe. Eu prometo que eu vou agora na casa espírita toda semana. A gente vê sempre o nosso lado. A gente quer sempre ver o nosso interesse pessoal. E quando a gente tem essa entrega, e quando a gente ouve um pouco Deus, o que Deus está falando pra gente, a gente entende que está tudo certo. Tem uma história que Madre Teresa de Calcutá, certa vez foi perguntado para ela: Madre, quando você ora, o que você fala com Deus? E ela respondeu: não, eu não falo nada. Danadinha, não fala nada, como assim? E o que Deus fala para a senhora? Nada. Não precisa. Ela já tem tanta consciência da sua situação espiritual, da sua vida, da sua entrega, que ela não precisa pedir nada e nem ouvir nada, porque ela já sabe que a vida dela, que é de entrega total, que foi de entrega total, e até hoje, com as obras que ela tem aí pelo mundo, ela teve plena confiança de que estava tudo certo. A gente falava de uma moça, da Maria Conceição Tavares, no início da nossa palestra. Eu conversava com a Rose, que a Rose conheceu ela. Olha que incrível, uma mulher que dedicou sua vida aos doentes. Ela tinha uma doença chamada fogo selvagem, onde ela, como enfermeira, quando a ala dela acabou, o hospital resolveu acabar com a ala do hospital, ela levou os pacientes para a casa dela. 12. Ela não teve dúvida. Ela, quando a ala acabou, ok, perfeitamente, acabou, então vamos lá, vamos correr atrás. Foi falar com os políticos, aí a Rose já trouxe mais informações. Estou falando da Maria Conceição. Trouxe mais informações no sentido dela sempre buscar ajudar a quem ela sequer conhecia. Tirando, certamente, a responsabilidade que ela deveria ter, ela se entregou a esse trabalho, ela não teve dúvida. A família dela virou e falou assim: ou eles ou nós. Ela não teve dúvida, ela
falou, eles. Eles precisam mais de mim do que de você, do que vocês. Vocês já estão grandes, vocês já podem seguir o caminho de vocês. Agora eles não têm quem cuide, eu vou cuidar. Isso é entrega. Ela não sabia o que ia acontecer, ela não sabia o que viria, e hoje é uma referência no Brasil em tratamento de fogo selvagem. Ela sabia o que ia acontecer com ela? Claro que não. Ela nem pensou. Aliás, ela pensou assim, ela pensou no próximo. Ela pensou nos doentes. A gente falava inicialmente de religião, né? Ela precisava de religião, essa mulher? Não. A condição que ela tinha, a consciência dela que ela tinha, era tão grande de que ela tinha que ajudar aquelas pessoas, que ela não pensou, ela não precisa de rótulo, ela não precisa de nada. Ela simplesmente fez. Ela teve a vontade ativa e fez acontecer. Isso é fé. Isso é entrega. Um outro exemplo de entrega total, Maria, mãe de Jesus, o aniversariante dos próximos dias. Quando o anjo chegou para ela e falou, olha, você vai ter um filho que vai mudar o mundo, que vai trazer mensagens, ela não pensou duas vezes. Ela se entregou. Até porque se o anjo tivesse dito para ela o que ia acontecer, das bênçãos que ele ia trazer, mas do martírio que ele ia sofrer, será que ela ia ter tanta fé assim? Será que ela ia confiar tanto assim? Não. Mas ainda assim, ela se entregou. Paulo de Tarso chegou a dizer, não sou eu mais que vivo em mim, mas o Deus que habita. Isso é entrega. Isso é dizer assim, olha, tudo que está acontecendo na minha vida está certo. Estou passando por problemas, estou passando por dificuldades, estou passando por N coisas. Todos nós estamos, de um modo geral, estamos na Terra. O mundo está clamando por todos nós a nossa reforma. Se nós continuarmos com o mesmo psiquismo de pessimismo, de lava-jato, de Polícia Federal, vamos parar. Vamos interpretar esse momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, que todo mundo está passando, como uma purificação. Qual é o nosso papel como espírita no ambiente onde as pessoas estão falando sobre isso? A gente não precisa falar, a gente pode mentalizar. A gente pode fazer uma prece. A gente pode sair daquela energia. Todos nós sabemos, e lá a Gênese, o Livro dos Espíritos, explicam pra gente como funciona o fluido cósmico universal, onde todos nós estamos aqui embanhados, né? E o nosso fluido que a gente emana também faz toda a diferença para o outro. Esse ambiente que a gente está aqui, um ambiente de paz, um ambiente tranquilo, está assim porque, além da espiritualidade, todos nós estamos focados com o pensamento em Deus, com o pensamento em boas notícias, em boas coisas, em otimismo. Então nós influenciamos aonde nós estamos também. E a gente utiliza muito pouco disso. E é isso que a mensagem nos traz. Jesus disse, pode fazer tudo o que eu faço, muito mais. Mas como, Juliana? Ele é Jesus, eu sou a Juliana, eu estou aqui. Não tenho a menor condição de chegar até Jesus, sim. Temos sim. Basta que tenhamos vontade. Vontade. Eu vou ler um
trecho, eu vou me permitir ler um trecho aqui. Eu não vou ler tudo, claro, mas vale a leitura, vale a reflexão, porque cada frase que o Espírito Protetor coloca aqui dá uma palestra, porque são várias reflexões para a nossa vida. Aí ele fala que a fé foi compreendida no sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca. Sim, claro, é como nós dissemos, nós fomos criados a pensar que a fé tem a ver com a religião, tem a ver com a crença. Não está errado, mas isso é muito pouco. É muito mais do que isso. Isso é a nossa fase infantil que ainda está pensando. Se a gente for parar para analisar, a entrega, ela é uma confiança absoluta. Ela é algo que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai seguir o caminho certo. Porque a nossa parte a gente precisa fazer. E a nossa consciência diz pra gente o que é o certo e o que é errado. Então, o poder fazer o que ele faz e muito mais só depende da gente. As nossas mais inclinações, todos nós temos. Se a gente fizer uma autoanálise, como Joana de Ângeles diz, a gente faz essa autoanálise. Joana de Ângeles, quem psicografa é Edivaldo. Os livros dela, ela tem uma série de livros da série psicológica. Então ela, maravilhosa, ela trouxe pra gente informações muito importantes sobre nós, sobre o que nós sentimos, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso dia a dia. E nós temos a nossa consciência. Eu sei quais são as minhas dificuldades, eu sei aonde eu preciso aprimorar. Então, se eu não quiser, eu deixo parar. Não, deixa minha preguiça aqui. Tá bom assim. Agora, se eu quero me melhorar, se eu quero me tornar uma trabalhadora eficiente, se eu quero trabalhar para o Cristo, eu preciso me aprimorar. Eu preciso adquirir virtudes que vão me habilitar a esse tipo de trabalho. Um trabalho no bem. Quando a gente estuda, quando a gente lê uma página, quando a gente lê o livro dos Espíritos, quando a gente lê o Evangelho, a gente está se aprimorando enquanto ser humano. A gente não está só adquirindo um sentido religioso. Se a gente quiser, a gente pode se melhorar como ser humano. Eu posso melhorar a minha relação com o outro. Eu posso chegar para o outro e dizer: me desculpa, eu errei. Eu sou falha. Eu não posso crer, e toda a literatura espírita diz que a natureza não dá saltos. Mas que a gente pode, naquela deficiência nossa, melhorar. Só depende da gente. É como ele diz aqui, a fé está dentro de nós, ela é uma sementinha que Deus colocou na gente. Mas ela só vai se aprimorar, ela só vai crescer se a gente quiser. Quais são as situações que a gente não quer? Quando a gente se lamenta, quando a gente cai em desânimo, quando a gente fala mal do outro. Na verdade, isso que a gente está fazendo é escondendo as nossas próprias dificuldades. Ao invés de a gente falar mal, vamos procurar ver o que aquela pessoa tem de bom. Vamos falar do que ela tem de bom. A nossa energia muda. A nossa psicosfera altera. E tudo que a gente faz de bom volta para você. Sem querer, quem vê novela, eu vejo, gente, eu confesso, eu vejo novela das 8. Mas enfim, a letra da música é quase uma letra espírita. Tudo que você faz um dia volta para você e volta. Mas não precisa voltar no bem. Estou falando do bem.
naquela pessoa que você fez o bem. Emmanuel nos relata, tem vários relatos de Emmanuel, que quando você ajuda uma pessoa, quando você dá uma quentinha na rua, quando você ajuda uma vovó, um vovozinho, quando você frequenta um asilo, visita um hospital, existe ali perto daquela pessoa que você está doando o seu amor, doando os seus melhores fluidos, vários espíritos que fazem uma anotação. Ele diz assim: quando essa pessoa precisar, a gente vai ajudar. A gente vai ao encontro dessa pessoa. Porque você se dispôs a ir até o outro. Ah, Juliana, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho marido, eu tenho isso, tenho aquilo. Ok. Mas dedica 1 hora que seja por semana a visitar alguém que esteja precisando. Prepara 10 quentinhas agora no Natal e leva na rua. Certamente vocês vão fazer a diferença naquele momento. Não vai resolver a fome, não vai resolver a situação de rua que aquela pessoa está vivendo, claro que não. Mas naquele momento em que você não só entregou a quentinha, mas entregou o seu olhar, entregou o seu amor, você fez a diferença para aquela pessoa. E faz a diferença para a gente, porque retorna para todos nós. E quando a gente pensa no outro, vai ao encontro do outro, os nossos problemas diminuem. Porque a gente tem uma certa tendência a se lamentar, a se lamuriar. Porque é mais fácil, né? Ah, vamos terceirizar, poxa, eu estou assim, mas também o governo não ajuda, o pesão não paga o 13º. Isso é com ele. Agora, o que a gente vai fazer? A gente está precisando de ajuda? Vamos pedir ajuda. Rose, eu estou precisando de uma cesta básica. O pesão não me pagou, eu estou sem dinheiro. Tenho certeza que ela vai mover mundos e fundos para poder ajudar. Porque ela, a filha dela, todos os tarefeiros da casa, todas as pessoas que vêm aqui, têm esse sentimento. Está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Nada do que eu estou dizendo aqui é meu. Tudo que eu estou dizendo aqui são reflexões, coisas que a gente lê. De precursores que vieram antes de nós desbravar o espiritismo, desbravar essa consciência plena. Por acaso é o espiritismo. Mas existem outros que também fazem tão bem quanto essa consciência às pessoas. Esse religar a Deus. Religião é religar a Deus. Mas olha como é complexa a nossa relação com Deus. Olha como é. Olha quanta coisa a gente pode aproveitar nessa relação com Deus. Confia. Confia, porque o Pai sabe da vida e do coração de cada um de nós. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe do que a gente precisa. Então a nossa prece deveria ser: Pai, me ajuda a entender o que eu preciso. Só que a gente tem uma relação com ele muito de filho mesmo, né? Ah, mãe, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, eu preciso de um carro novo, eu preciso ganhar mais, eu preciso... Não. A gente precisa de paz. A gente precisa se melhorar como ser humano. Então, muitas vezes, trabalhar menos para ficar mais com o filho faz toda a diferença na criação dele, na vida dele. Ter um momento para os seus pais, para os seus familiares, para a sua casa espírita, faz toda a diferença. Porque você está doando de si para o outro. E quando você doa de si para o outro,
faz mais bem pra gente do que o outro. Pode ter certeza. Mas vamos continuar a nossa leitura. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às aspirações celestes futuras. O que a gente quer da nossa vida? A gente quer melhorar financeiramente ou a gente quer melhorar como ser humano? Porque melhorar financeiramente não é errado. A gente pode e deve, desde que a gente obtenha isso de forma digna e que possa fazer o retorno para aqueles que não precisam. Isso é um ponto. Isso é a fé humana, quando a gente pensa nas questões terrenas do mundo. Agora, quando eu aspiro ser uma pessoa melhor, porque eu quero melhorar a minha relação com as pessoas, eu quero melhorar a minha relação com o mundo em que eu vivo, eu quero poder deixar um ambiente saudável. Desculpa, como é que é seu nome? Cristina estava falando de ajeitar as plantas aqui, para embelezar o ambiente, para receber as pessoas de uma forma bonita. Ela quer florir tudo isso aqui. Já estou imaginando tudo isso aqui florido, porque o nosso pensamento tem poder. Isso tudo na espiritualidade já aconteceu, só porque eu pensei. Imagina botar a mão na massa e realizar. É isso que Deus espera de nós. É essa conquista celestial que Kardec está falando aqui. A fé humana e a fé divina de acordo com a nossa vontade. Qual é o nosso foco na vida? É material ou é espiritual? A gente acredita, quando a gente quer passar num concurso público, quando a gente quer um emprego, quando a gente quer emagrecer, a gente se dedica, tem determinação e consegue. Tá certo, é isso aí mesmo. Tem que ser assim. Tem que ter determinação, tem que ter perseverança. Por que a gente não tem o mesmo esforço para o espiritual? Se dedicar alguns momentos para o seu alimento do espírito. Tem uma história de Chico. Eu adoro as histórias de Chico. Eu passaria aqui horas e horas falando, porque e a gente teve muita sorte de ser contemporâneo de um espírito como ele. Não é tão próximo da gente, tem tantas, um legado maravilhoso que ele deixou para todos nós, e um exemplo maravilhoso que ele tem. Certo dia ele acordou muito cedo, como ele sempre fazia, tomou o café dele, 7 horas da manhã, alguém bateu na porta. E aí ele falou para a irmã dele, falou, pode deixar a pessoa entrar, eu já sei quem é. Ele já sabia quem era. Era um homem muito rico. Muito rico. E quando ele entrou e foi ao encontro de Chico, ele chorava copiosamente. Ficou umas 2 horas com o Chico, chorando. E a irmã viu aquela cena. Falou, puxa, mas um homem, depois ela falando com ele, um homem tão rico, por que ele estava chorando tanto? E Chico respondeu, ele é tão pobre, que ele só tem a riqueza material. De tão pobre que ele é. Porque não é a riqueza dele que fez dele um homem feliz. Porque não é a riqueza que faz a gente feliz. O que nos torna felizes, e isso até a ciência já está comprovando isso, é o conhecimento que a gente adquire. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente adquire um conhecimento, o nível de felicidade da gente é muito maior do que qualquer outro prazer que possa dar. E esse conhecimento ele pode ser adquirido de várias formas. Nas circunstâncias da vida, numa leitura,
numa obra que você se dedique com afinco, com verdade. Emmanuel nos diz que Deus se manifesta em todas as circunstâncias da vida e das pessoas. Por isso que Madre Teresa, quando conversava com ele, não precisava dizer nada, e nem ele dizer a ela, porque ele já se manifestava diante dela nas circunstâncias e nas pessoas. Quando alguém chega aqui na casa espírita, muitas vezes o que ela quer é um abraço. Muitas vezes o que ela quer é um acolhimento. Porque ela está tão envolvida nos problemas dela, ela está tão desesperançada, que a única coisa que ela quer é isso, é ser ouvida. Na mesa mediúnica, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de aprender com esses irmãos que vêm. Porque quando eles vêm até nós, através dos médiuns, eles relatam daquilo que vai no coração deles. E muitas vezes são arrependimentos dolorosos da perda de tempo que foi a vida deles. Muitas vezes eles se dedicaram a vida inteira a só acolher coisas materiais. E quando chega no mundo espiritual, se arrependem porque não deram a atenção devida ao que realmente importava, que é o seu crescimento espiritual, que é o seu relacionamento em casa, que é o seu relacionamento no trabalho, que é o seu relacionamento na sociedade. É isso que faz toda a diferença. E toda vez que a gente tem a oportunidade de participar de um trabalho desse, quando a gente conversa com um espírito desse, muitas vezes é ele que está nos ensinando. Porque a gente não faz ideia, por conta do véu do esquecimento que a gente tem, e graças a Deus a gente tem isso, porque senão, como seriam as relações, já que a gente entende que as relações familiares ou as relações sociais, muitas vezes são resgates que a gente traz, são pendências que a gente traz de outras vidas. E muitas vezes a gente perde uma existência em não fazer o que tem que ser feito, que é a base de tudo, que é o relacionamento. Que é exatamente o que a mensagem nos traz. É o nosso relacionamento com Deus que se manifesta através das circunstâncias e das pessoas. Olha como tudo vai fazendo sentido. Então, o meu relacionamento não é diretamente com Ele, mas é com o outro. Porque Deus vai se manifestar para mim através dela. Através do que eu passar para ela. Se eu passo uma energia ruim e ela também revida, que relacionamento é esse? Se eu falo mal com o meu marido e o meu marido fala mal comigo, que relacionamento é esse? E ele sempre, a página, o Evangelho, Jesus, sempre fala do nosso passo. Vai lá e reconcilia-te com o teu inimigo. Vai lá, não importa o que ele fez. Ah, mas olha só, eu tenho razão. Vai lá e reconcilia-te com ele. A bola está sempre na nossa mão. A gente que tem que adquirir a vontade, como a página diz, para ir ao encontro daquilo que muitas vezes a gente não quer. Ah, eu não quero perder novela para ir à noite e levar comida para a rua. Não quero. Mas eu preciso. Não é o meu interesse pessoal que está em jogo, mas é a vida de um irmão que precisa. Ah, eu não quero, eu quero que a minha filha, eu não quero que a minha filha saia de casa, eu quero que ela seja um modelo. Não vai ser nunca. Só porque eu quero. Porque ela é o outro, ela vai seguir os passos dela, ela vai ter as opiniões dela. A minha obrigação é educar.
A minha obrigação é ensinar, mas a decisão vai ser sempre dela. Eu não vou ter controle sobre isso total. E é o que a página que a Rose leu faz todo sentido para esse estudo que a gente está fazendo aqui. Porque é uma confiança, é uma entrega de que está tudo certo, isso vai passar. Você só precisa monitorar. E dá trabalho, mas tem que ser feito. Tem uma história no livro Vozes do Alto Além, que chama-se Caridade Essencial. O livro relata a história de um homem que viveu na Terra, como todos nós. Ele era espírita, inclusive, frequentava as reuniões como essas aqui. Ele era corretor de imóveis. E fazia muito bem a questão do trabalho dele, né? Ele vendia para as próprias pessoas que frequentavam o grupo dele. Ele era um bom profissional, ele era um bom pai, ele era um bom marido. Só que um determinado dia, mas não era muito ligada, ele não era muito ligado aos trabalhos da casa. Ele não gostava muito de se envolver e de se responsabilizar com os trabalhos da casa. Um dia, uma colaboradora do grupo dele falou para ele: fulano, a gente precisa que você vá com a gente num atendimento fraterno, numa casinha que tem no morro, aonde fica a UERJ hoje. Eu não sei exatamente como é que é o nome daquele morro que tem lá. Mangueira? Mas tem um outro nome. Morro dos Macacos, não? Era ali. Ele foi até essa casa junto com os dois companheiros dele. Conforme combinado, com muito contra a vontade, ele chegou lá no horário marcado. Chegando lá, ele recebeu um recado dizendo que os amigos não poderiam participar com ele desse atendimento fraterno. Ele falou: bom, já estou aqui, vou lá. Chegando numa casa muito pobre, ele viu uma cena que deixou ele muito tocado. Ele viu uma mulher de aparência de uns 30 anos, muito doente, se não me engano tuberculose, muito magrinha, já definhando na cama, uma criança e uma senhora. Chegando lá, perto dessa moça, ele fez uma prece, ele ouviu um pouco a história dela. Só que, de repente, ela tosse, cospe sangue e vem a falecer. Ela faleceu, ela desencarnou nos braços dele, que estava ali muito contrariado, diga-se de passagem. Ele ficou tão tocado com aquela situação, tão constrangido, que ele tirou o dinheiro que ele tinha, deu para a senhora fazer o enterro dela e foi embora. Nunca mais apareceu. Viveu sua vida normalmente. Um belo dia, ele vem a desencarnar. E chegando no mundo espiritual, numa assembleia muito parecida com essa nossa aqui, existia lá um mentor que recebia essas pessoas recém-desencarnadas. Ele ainda passou um bom tempo perturbado, não entendendo muito o que tinha acontecido. O relato é bem interessante. Caridade Essencial, que é o título da página. Chegando lá, esse mentor, chegando no momento em que ele tinha que falar, perguntou a ele: então, meu irmão, o que você fez da sua vida? O que você fez de bom na sua vida? Aí ele falou: não, eu trabalhava, fui um bom pai, fui um bom marido, cuidei dos meus filhos, ia à casa espírita, fui um bom trabalhador. Aí o mentor virou para ele e falou: mas isso os animais também fazem. Cuidar da família e dos filhos não é mais do que sua obrigação. O que você fez de bom?
O que você fez para o próximo? E ele teve muita dificuldade em lembrar do que tinha acontecido. Até que ele, depois de muito tempo, relatou essa história para ele. E de repente surge dessa assembleia uma moça, uma luz muito intensa. Vem ao encontro dos dois, do mentor e desse rapaz, e diz: Senhor, por favor, conceda a esse homem uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade de ganho, porque ele me ajudou. Num único momento em que ele nem estava totalmente tocado, porque ele estava ali muito constrangido, quando ele chegou no mundo espiritual, foi exatamente esse momento que o salvou, que deu a ele a possibilidade dele começar a trabalhar, dele se engajar, e hoje está engajado no trabalho na espiritualidade, recebendo as pessoas que chegam desencarnadas, por causa de uma atitude que ele teve. Uma. Imagina todos nós saímos hoje daqui com esse propósito. Vamos fazer uma coisa de boa todo dia. Imagina. A gente não sabe o momento em que a gente vai desencarnar. A gente tem uma senha, tá? A gente tem uma senha. Só que a gente não sabe qual é. Mas vamos firmar esse compromisso todos os dias. A gente vai fazer uma coisa de bom. Uma. A nossa consciência vai dizer o quê? As necessidades vêm. Porque quando a gente se propõe ao trabalho, o trabalho chega até nós. Aí não sei o que fazer, não tenho tempo. Se joga. Vai lá, que vai aparecer. Imagina o que isso não vai ser no mundo espiritual. Vai ser a nossa redenção. A gente não deve fazer isso com esse propósito de interesse pessoal. Mas é um começo. Se cada um fizer uma coisa de bom, imagina como é que o mundo não vai ser daqui a um tempo. Para finalizar, porque o assunto rende e a gente acaba se empolgando, eu vou me permitir, hein, Rose? Cadê a Rose? Tá ali? Eu vou ler uma página da Meimei. Ela tá ali, a fotinho dela tá ali. Eu gosto muito de vir aqui, olhar aquelas fotos todas, porque a Rose conta a história de todos eles, é muito interessante. E Meimei é muito interessante porque ela desencarnou. Ela tinha 22 anos apenas. Era casada com um homem, ficaram um ano só apenas casados, o Arnaldo. E ele materialista. Ele era materialista em vida, ele não acreditava nessas questões espirituais, diferente dela, toda dedicada à educação, toda dedicada à espiritualidade. E ele ficou muito mal quando ela morreu. Perdeu 5 quilos, ficou muito mal. E um belo dia, ele na rua, andando atarefado, esbarra numa pessoa que cai papel para tudo quanto é lado. E era Chico Xavier. Ele esbarrou no Chico Xavier. E quando ele olhou aquela figura, ele falou: puxa, você é o Chico, que sai nas revistas, que escreve livros. Chico virou para ele e falou: Naldinho, que era como o Meimei chamava o marido. A nossa Meimei, que era um outro apelido que o marido também deu a ela, está aqui. E disse que hoje é o dia do aniversário de casamento de vocês. E pediu para levar. Foi para a reunião mediúnica. Chegando lá, o próprio Chico incorporou Meimei e eles começaram a conversar. E a partir daí, claro, ele mudou. E quando a gente fala de fé, Meimei nos deixa o seguinte: confia sempre. É o título do texto. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente
erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amasse o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que o amanhã será outro dia. Amém? Então, meus amigos, essa era a mensagem que eu queria dividir com vocês. Muitas vezes a gente se emociona, fala um pouco além, mas é porque realmente aqui é uma vibração, além de ser uma vibração muito boa, que vocês emanam para todos que estão aqui na frente, é uma casa que acolhe a gente. Então, que possamos ter esse reconhecimento, esse carinho com essa casa que nos abriga, que nos instrui, e que Jesus esteja no coração de todos nós. Tenham um Feliz Natal, um ano maravilhoso, cheio de realizações espirituais.